Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BTCFE, Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir a você mais uma vez e juntos podemos estudar mais uma lição. Caso você deseje, você pode ter acesso ao comentário desta lição em PDF no site do canal e utilizar os infográficos para te ajudar a incrementar as lições. O link vai estar na descrição desse vídeo. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Gálatas, a Carta da Liberdade. Hoje, na lição de número 4, o tema será Justificação pela Fé. Paulo redigiu a Epístola aos Gálatas com o intuito de fortalecer os crentes na região da Galácia, incentivando-os a manterem-se sólidos nos ensinamentos que haviam recebido diretamente do apóstolo. Ele enfatiza que, através da fé em Cristo Jesus, os seres humanos são acolhidos, perdoados e justificados por Deus de seus pecados. Nas lições anteriores, estudamos que Paulo tomou conhecimento de que certos mestres judaicos estavam inquietando seus novos convertidos na Galácia, impondo-lhes a circuncisão e o jugo da lei mosaica como requisitos necessários à salvação e ao ingresso à igreja. Paulo escreve para demonstrar, veja, que as exigências da lei nada tem a ver com a operação da graça de Deus em Cristo para a salvação sob o novo concerto e reafirmar claramente que o crente recebe o Espírito Santo e com ele a nova vida espiritual por meio da fé no Senhor Jesus Cristo e não por meio da lei do Antigo Testamento. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos podemos ler o texto que está em Gálatas, capítulo 2, verso 16 ao 21. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, o conteúdo do Evangelho da Graça é confiança em Jesus, o Messias, que conduz a uma nova vida nele, ao invés de observância à lei, com vistas a ser declarado justo por Deus. A observância à lei é inadequada como meio de alcançar status de justiça com Deus. A observância à lei para pessoas que dizem confiar em Jesus gera inconsistência na vida e ideias incorretas sobre o Messias. O Evangelho da Graça traz uma vida ressurreta de identificação com Cristo depois da morte com ele para as exigências da lei. A condenação recebida por meio da lei libertou os crentes da sua observância para uma nova vida para Deus. Observe que o apóstolo compartilha as boas novas do Evangelho com eles, ressaltando que tanto os judeus quanto os gentios, ao se arrependerem de seus pecados e reconhecerem sua natureza pecaminosa e crerem na morte de Jesus na cruz e na eficácia do seu sangue derramado como expiação por seus pecados, seriam perdoados e salvos através de Cristo.
Paulo transmitiu a mensagem de que a obra redentora realizada na cruz do Calvário é imputada ao indivíduo mediante a fé, sendo suficiente e resultando no perdão dos pecados e na aceitação por parte de Deus. O apóstolo Paulo, autor de Gálatas, ao escrever a carta, tinha em mente ajudar os cristãos a permanecerem firmes no que havia aprendido com ele, ou seja, que o homem é recebido, perdoado, regenerado e justificado pela fé em Jesus Cristo. Deus já havia feito tudo o que seria necessário para a salvação do homem, não sendo preciso nenhum acréscimo à obra redentora. Todavia, assim como nos dias de hoje, pessoas acreditam que para alcançar a salvação ou perdão dos pecados é necessário algum sacrifício pessoal, como fazer uma peregrinação pelas ruas da cidade, subir de joelhos, uma quantidade considerável de escadas. Cabe ressaltar que em Portugal a gente vê, principalmente no período que se passou agora, nos meses anteriores, uma quantidade de pessoas caminhando pela rua, indo em direção ao seu santuário principal. Eles fazem isso como um meio de alcançar alguma benesse, a salvação, a bênção, a cura, achando que através desses atos eles vão ser abençoados. Cabe ressaltar que muitos são apenas religiosos, nem declaram crer em Deus, e muitos sequer sabem de fato o que estão fazendo. A passagem destaca como um marco crucial na compreensão da justificação pela fé, um princípio fundamental do cristianismo. Paulo utiliza esse trecho para enfatizar que a salvação não é alcançada por meio das obras da lei, mas sim pela fé em Cristo. O apóstolo declara enfaticamente em Gálatas capítulo 2, verso 16, a parte A: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Segundo o comentário de Gálatas por Martim Lutero, Paulo chega à mesma conclusão em Romanos capítulo 3, verso 20, onde esta frase é o fim de uma longa discussão baseada no Salmo 13, verso 63. Não há justo, não há quem faça o que é bom. E assim, é evidente que a justiça cristã e a justiça humana não são apenas duas justiças completamente diferentes, mas também diametralmente opostas, pois no caso da primeira, a justiça vem das obras, e no segundo, as obras vêm das justiças. A verdade é que a nossa justiça olha para o céu e desce sobre nós. Os iníquos, por outro lado, vangloriam-se, podemos assim dizer, de ascender ao céu com a sua própria justiça e de nos trazer de lá a verdade que cresceu entre nós aqui na terra. O único resultado é que as obras da lei não são as obras de justiça, exceto uma justiça fabricada por nós próprios. Já para Gálatas, introdução e comentário por Donald Guthrie, o ponto a ser dedicado era a maneira pela qual o indivíduo alcançaria uma posição aceitável diante de Deus. Tudo quanto prejudicava o sublime propósito de Deus para o homem merece ser condenado. E a justificação está inextricavelmente ligada com o meio divinamente proposto para obter liberdade desta condenação. Além disto,
as ideias de reconciliação e de restauração permanecem. Ninguém pode ser considerado justo aos olhos de Deus caso haja ainda algum pecado sem perdão e caso o indivíduo se mantenha em o seu antigo relacionamento. Não há justificação através da mera observância de qualquer código legal. Como pode observar, Paulo coloca em evidência a centralidade da fé como o caminho para a justificação diante de Deus. As obras da lei, como os mestres em Gálatas desejavam introduzir no Evangelho, embora possam ser obras, não são capazes de garantir a reconciliação com Deus. É a fé que estabelece a conexão vital entre o crente e a redenção proporcionada por Cristo. As boas obras eram fundamentais para o cristianismo. Mas Paulo destaca que a justificação começa com a fé e se manifesta em uma vida transformada. Ele ressalta que a vida do cristão não é marcada por um vão legalismo, ou seja, cumprir rituais religiosos, mas pela graça de Deus. Quando o apóstolo começou a pregar sobre a justificação, sem a necessidade das leis, mesmo os judeus convertidos não aceitaram e começaram a persegui-lo. O apóstolo Paulo nos ensina uma mensagem profunda sobre a importância de viver pela fé. Como dito anteriormente, ele destaca que a justificação não vem por meio das obras da lei, mas sim por crer em Jesus Cristo. Esse princípio fundamental não apenas redefine nossa compreensão da salvação, mas também orienta a maneira como devemos viver nossas vidas diárias. Viver pela fé implica confiar totalmente na graça redentora de Deus, mesmo quando tudo parece perdido e sem saída. Ao sermos tentados a parar ou desistir, ela nos motiva a continuar a caminhar. Paulo enfatiza que nossos esforços para cumprir a lei são insuficientes para garantir nossa justificação. Em vez disso, veja, somos chamados a depositar nossa fé em Cristo, reconhecendo que é por meio dele que encontramos perdão e reconciliação com Deus. Isso nos liberta do fardo da autojustificação, permitindo-nos experimentar a alegria e a paz que vem ao confiar no Senhor. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O comentário da Bíblia Diário de Viver faz uma interrogação interessante. Como fomos crucificados com Cristo? Você já parou para pensar? Legalmente, Deus nos vê como se tivéssemos morrido com Cristo, porque nossos pecados morreram com Ele. Já não estamos mais condenados, como diz em Colossenses capítulo 2, verso 13 ao 15. Beckham, ao abordar sobre a nova vida em Cristo, afirma que esta nova vida em Deus, livre dos obstáculos da lei, foi possibilitada somente porque Paulo fora crucificado com Cristo. Este é um dos conceitos teológicos paulinos mais importantes. Quando o homem entra em Cristo, ele entra na sua morte. Ele morre com Cristo. É mais que uma figura de linguagem descrevendo uma separação psicológica ou libertação do pecado. Significa que pela fé o homem faz sua a morte de Cristo. O resultado futuro é que ele não enfrenta
a morte eterna por seus pecados. Além disso, Paulo nos desafia a abandonar a mentalidade legalista. Ele adverte contra a tentação de confiar em nossas próprias realizações e méritos para agradar a Deus. Por outro lado, ele nos encoraja a construir nossas vidas sobre a fundação sólida da fé em Cristo. Essa mudança de perspectiva não apenas transforma a nossa relação com Deus, mas também influencia a maneira como nos relacionamos com os outros. Viver pela fé não é um conceito abstrato, veja, mas uma prática diária. Significa confiar em Deus nas dificuldades, buscar orientação em sua palavra e agir com amor e compaixão para com os outros. É uma jornada de confiança contínua, onde aprendemos a depender mais de Deus e menos de nós mesmos. Abandonar a autojustificação é confiar completamente na graça redentora de Deus, o que muda o entendimento da salvação e molda a nossa vida, capacitando-nos a refletir o amor e a graça que recebemos. A passagem de Gálatas capítulo 2, verso 21 é fundamental para destacar a natureza da graça redentora na mensagem cristã. Essa graça, por sua vez, conforme revelada nesse trecho, ilustra a magnanimidade divina a oferecer salvação de maneira gratuita. Paulo destaca que se a justificação fosse obtida por meio das obras, a morte de Cristo seria em vão. Assim, a ênfase recai sobre a fé como o alicerce da redenção, um presente imerecido que transcende as práticas legais. O texto revela a clareza de Paulo sobre a necessidade de alinhar a fé com a graça divina. Ele rejeita qualquer ideia de mérito humano na conquista da salvação, ressaltando, veja, que todos, judeus e gentios, estão igualmente dependentes da graça redentora de Deus. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Gálatas capítulo 2, verso 21. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Segundo os comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal, o ensino de Paulo sobre a justificação e sobre a justiça vai além de uma mera declaração jurídica da parte de Deus. A justiça que vem pela fé envolve uma transformação moral da pessoa, a graça de Deus e um relacionamento com Cristo, mediante o qual compartilhamos da sua vida ressurreta. Esse conceito é confirmado em Gálatas capítulo 3, verso 21, onde Paulo deixa claro que a justiça que é pela fé em Cristo dá vida. Vida esta que significa o recebimento do Espírito. Para o comentário do Novo Testamento Gálatas, por William Hendrickson, Paulo demonstrou que se ele fosse reconstruir as mesmas coisas, isto é, a salvação por meio das obras da lei e tudo quanto a ela se acha relacionado, que ele próprio derrubara, então se revelaria um autêntico transgressor. Porquanto, veja, estaria fazendo algo que se chocaria com as suas mais profundas convicções baseadas em suas experiências passadas. A isso, ele agora acrescenta que semelhante ação destruiria também o significado da morte de Cristo na cruz. Além disso, ela não apenas perdoa, mas também transforma vidas. Ao aceitar Cristo pela fé, os crentes são justificados e capacitados a viver uma vida que glorifica a Deus. Essa graça não é uma licença para o pecado,
mas um chamado à santidade. Lembre-se disso. Alimentado pelo profundo agradecimento pela obra redentora de Cristo na cruz. Para Paulo, acrescentar alguma coisa a mais a fim de ter a salvação seria como fazer o sacrifício, ou seja, a morte de Cristo, um ato sem valor nenhum. Somos desafiados a refletir sobre a nossa compreensão da graça redentora e a forma como vivemos em resposta a ela. A salvação não é um prêmio para os que realizam feitos notáveis. Muito pelo contrário. Mas é um presente para os que confiam humildemente na obra consumada de Cristo. A graça que chega a cada um de nós pela cruz é suficiente para uma vida inteira de paz, amor e salvação. Por fim, devemos nos lembrar que todos somos pecadores. Segundo Guthrie, Paulo encerra esta sessão dizendo: segue-se que morreu Cristo em vão? A necessidade da morte de Cristo baseia-se no fracasso total de todos os métodos humanos para obter a justificação através do mérito pessoal. Se a observância da lei pudesse ter realizado a justificação, veja, não haveria necessidade alguma da cruz. Mas visto ser a cruz uma realidade, deve ter ficado implícito no raciocínio de Paulo que havia um propósito específico para a mesma. Esta é uma suposição básica de toda a cristologia cristã primitiva. A ideia de Cristo ter morrido sem propósito algum era tão inconcebível para o apóstolo que ele nem sequer, veja, considera a possibilidade da existência de outra alternativa, senão rejeitar a justificação mediante a lei. A doutrina da justificação é fundamental para a vida cristã, porque entendemos que se cairmos, teremos a oportunidade de recomeçar e continuar a caminhar. Muitas pessoas pecam e quando tentam se levantar, o sentimento de dívida é constante no coração. Querem fazer alguma coisa para se autopunir ou justificar seu arrependimento com rituais religiosos. Entendem, veja, que precisam fazer alguma coisa para terem o direito de reiniciar. Ao definir a justificação em Gálatas capítulo 2, verso 15 ao 16, Hendrickson diz que seu sentido principalmente forense, justificação pode ser definida como aquele ato gracioso de Deus pelo qual, tão somente com base na obra mediadora que Cristo consumou, ele declara o pecador como justo. E este aceita tal benefício como um coração crente. A justificação forma um contraste com a condenação. Ele também compara com a santificação, dizendo: justificação é um assunto que diz respeito à imputação, ou seja, ajustar contas, debitar a conta de. A culpa do pecador é imputada a Cristo e a justiça deste é imputada ao pecador. Saiba, no entanto, que essa graça não é uma licença para continuar a pecar. Não. A graça produz no coração do cristão o arrependimento e a vergonha de não voltar ao pecado. O constrangimento, uma vez que Cristo se entregou pelos nossos pecados. A graça nos encoraja a sair do erro e viver um novo tempo e uma nova história. Isso nos mostra como ela é necessária
em nossa vida e caminhada. Eu finalizo perguntando: qual área de sua vida você se sente mais tentado a pecar? Como você poderia usar mais o evangelho e menos a culpa para motivar pessoas? Você já fez acepção de pessoas ou passou por essa experiência? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTC Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 4 e o tema foi Justificação pela Fé. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, que assistem o canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Então faça uma visita, você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Então gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião, mesmo que ela seja contrária à que nós abordamos nessa lição. Porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais. Nos ajude a divulgar esse estudo para que mais pessoas sejam alcançadas. E você também pode assistir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.